frente do Ministério de Dança aqui em Florianópolis, que é a maior parte do corpo de dança do Verdade em Cena, e ajudei na condução das coreografias e também participei delas. A criação da coreografia é praticamente sempre em grupo, porque a gente se junta fisicamente para montar. Primeiro chega o tema, e aí a partir do tema a gente entra em desespero e aí vai recebendo as músicas. Começa a falar sobre, e aí, pelo menos em mim, vão aparecendo cenas assim, prontas na minha cabeça, sabe? E aí a gente vai reproduzindo. Então a gente pega a primeira parte da música com aquela cena que a gente já tinha em mente, tenta reproduzir. Às vezes se separa quando a música demanda, primeiro vai ser um solo, depois vem uma dupla, depois vem um grupo. A gente ensaia essas partes individuais e aí vai juntando. Depois disso é repetição ao infinito. Esse é o processo assim, de criação da coreografia. Óbvio, tem coisas que o nosso corpo não chega, porque a gente não somos bailarinas profissionais, então eu posso ter uma ideia, mas a gente tem que adaptar ao nível técnico de cada uma para que fique belo como um todo. Mas essa é a montagem em grupos, aí sempre vai funcionando, gostei, mas acho que poderia melhorar aqui. E assim todo mundo vai contribuindo. O corpo de dança aqui em Florianópolis tem oficialmente 7 pessoas, pelo menos na época da coreografia. E aí a gente chamou mais pessoas de fora para deixar mais robusto, e também porque demandava. Para esse espetáculo a gente coreografou 2 músicas, a Festa no Universo. Então a gente recebeu essa música, a primeira coisa que nós fazemos é nos reunir, então a gente escuta a música várias vezes e começa a fazer a mente pipocar. Então dessa parte aqui eu imagino essa cena, ou a gente tenta encontrar um versículo bíblico que tem relação com aquela cena. Normalmente a gente vai direto para a parte bíblica, nesse caso era mais fácil porque tinha ali direto Gênesis, e aí começa a trabalhar aquilo que a Bíblia fala, e tentar criar cenas em cima daquilo. Começava pelo primeiro dia da criação ali da luz, separamos em pequenos grupos, e aí a gente consegue começar a juntar essas partes. Então, eu acho que especificamente do começo da Festa do Universo, começava com luz, e aí a gente pegou as meninas que têm mais relação com o balé, porque era para ser algo bem, tipo, estrelinhas pipocando. Peguei ali a Amanda e a Sara, e elas já começaram a fazer esses passos, e aí a gente vai encaixando conforme aquela pessoa, aquele personagem representa melhor aquela parte da coreografia. E aí a gente vai gravando e vai mandando essas partes para a Grace, ela vai dando feedback e assim a gente vai meio que montando em conjunto. É bem desafiador porque a gente não está junto com o teatro e ele faz parte bem intrínseco assim do teatro. Acho que o maior desafio é criar uma coreografia sem ter todo o contexto do teatro, porque o teatro ele vai sendo criado até eu acho que o último dia, assim. Até o dia do ensaio geral podem existir mudanças. Então, a gente vai recebendo bem a conta-gotas isso e tentando criar uma coreografia que faça total relação com a ideia do teatro para aquela cena. A ideia inicial era ser só uma, mas a Grace, ela é muito persuasiva. E aí, nos 45 do segundo tempo, ela falou, eu quero que faça uma coreografia dessa parte aqui, que era para ser o início do espetáculo. E aí, a gente relutou, não dá, mas sempre dá. A gente criou e, por incrível que pareça, ficou muito mais legal do que a gente já tinha feito, já estava pronto, do que a Festa do Universo. A gente tinha pouco tempo, poucas roupas, pouco recurso. Tivemos que chamar pessoas de outras cidades, porque tinha um desafio de ter uma pessoa que representasse um leão, e aí precisa ser um homem, e o corpo de dança de Florianópolis é 100% mulheres. E deu tudo certo, foi bem desafiador, tanto para ele fazer uma coreografia sozinho, sem nunca ter dançado, de outra cidade, e a gente montar aqui imaginando aquilo que ele iria fazer. Mas, assim, ficou muito legal, foi pura graça de Deus e ficou maravilhoso. Cabelo, somos nós mesmos que fazemos, maquiagem também, mas os irmãozinhos sempre ajudam. Então, conheço alguém da igreja que sabe fazer um cabelo, uma mãe de uma criança nos ajudou. Maquiagem, graças a Deus, a gente já tá bem adaptada, mas quando é algo muito artístico, aí sim a gente chama o pessoal da maquiagem do Verdade em Cena para nos auxiliar. Porque o teatro demanda tanto deles que a dança faz de tudo para não precisar deles.
falar sobre o ensaio geral é muito engraçado, porque junta música, dança e teatro, e primeiro tem que passar toda a cena, a gente vê acontecendo, tá, beleza, agora a gente vai passar as entradas e as saídas. Ou talvez fazer uma adaptação de palco, porque a gente ensaia no palco de Florianópolis, mas o palco de Blumenau é totalmente diferente. Então, a gente vai fazendo essas adaptações. Começo aqui. Primeiro a gente vai apresentar em Blumenau, então, no ensaio geral, vamos tentar fazer algo com mais espaço. Em Florianópolis, tudo bem compacto, né? Às vezes corre o risco da gente ter que tirar uma pessoa para dar tudo certo. Assim, dessa vez não precisou tirar, mas às vezes acontece para que fique bonito e adaptar ao palco daqui. Então, ensaio geral é caos, mas é um caos engraçado, é um caos abençoado, que no final dá certo aquela organização santa dos anjos vem nos ajudar, porque no final do dia dá tudo certo, a gente consegue passar todo o teatro, e no dia do teatro também, como que funciona? A gente vem mais cedo, faz mais um ensaio geral, dessa vez a gente tenta fazer com as roupas, como se fosse realmente na hora, e aí sim a gente vai entrar para a parte de maquiagem, preparação. Na hora do teatro é uma caixinha de surpresas. Em Blumenau, a gente ficava no camarim lá atrás, horas, com muita gente num espacinho pequenininho, mas assim, é muito nervoso. A gente faz isso basicamente uns 8 anos ou mais, mas todas as vezes é como se fosse a primeira vez. Então a gente fica ali nervoso, fazemos várias orações ao longo desse caminho, e aí prestando atenção para ver como que é a nossa deixa, e aí começou a apresentação. Criar para teatro é maravilhoso. Eu prefiro criar para teatro do que criar para uma música específica, assim. Porque tem todo um contexto envolvido, você tem mais base de história para trabalhar em cima, diferente de quando você recebe uma música e não, cria em cima dessa música. Mas não é bem assim, né? Porque a dança ela tem o intuito de contar uma história também, não são só movimentos bonitos. Então, quando a gente tem uma base de teatro, é maravilhoso, porque aí a gente consegue ser tão personagens quanto aqueles que falam. O resultado final é maravilhoso, assim, porque é tanto sangue, suor e lágrimas ali derramado do período de ensaio, ver o espetáculo pronto, assim, por mais que a gente faça parte, esteja ali nas entranhas dos ensaios, a gente sempre se emociona em cada apresentação. Então, finalizamos, dançamos, voltamos, choramos, continuamos vendo o espetáculo acontecendo, a gente chora junto com o público, é maravilhoso, assim, é uma grande honra, uma grande alegria, são momentos, assim, maravilhosos de união do ministério em si, porque a gente fica ali junto, torcendo uma pela outra, orando uma pela outra o tempo todo, por mais que às vezes seja um solo, a gente está ali em espírito com ela em grupo. E é maravilhoso, é uma grande honra.